Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. É sempre um motivo de grande alegria podermos estar aqui juntos, ainda que um pouco distantes, mas desfrutando da comunhão que o Senhor nos dá e principalmente motivados a aprendermos algo a respeito da palavra do Senhor. Como você sabe, nós estamos nesse período estudando na nossa escola dominical o Ser de Deus. Esse já é o nosso 7º estudo neste novo módulo da nossa escola dominical. E nesta manhã nós estudaremos 2 atributos ou 2 perfeições incomunicáveis do Senhor, que são a sua infinidade e a sua unidade. Antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, eu quero convidar você para que você abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor neste momento. Pai Santo, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e te pedimos que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações. Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já percorremos então um longo caminho até aqui, um longo caminho nesses nossos estudos a respeito do ser de Deus. A essa altura, provavelmente, você já compreende muitos daqueles conceitos que são extremamente importantes para a fé cristã. E embora nós já tenhamos aprendido muito a respeito de Deus, é sempre bom relembrar alguns enunciados para que eles permaneçam então gravados em nossos corações e em nossas mentes. O principal desses enunciados que precisamos sempre enfatizar diz respeito ao fato de que o conhecimento de Deus somente é possível porque o Senhor deseja se revelar a nós. E ele o faz através do seu processo de autorrevelação. Como nós já vimos nas primeiras aulas, o Senhor se revela a nós de 2 maneiras fundamentais. Nas obras da criação, o que constitui um tipo de revelação mais simples, que é destinada apenas a nos tornar conscientes a respeito da existência de Deus, que é chamada também de revelação geral. E Deus se revela a nós também através do Evangelho, que, como nós já vimos, pode ser entendido como as Escrituras na revelação verbal de Deus, ou então como o próprio Cristo, visto que o Filho é o conteúdo da revelação verbal de Deus. Nas Escrituras, que constituem então a revelação verbal do Senhor, Deus se revela a nós em geral a partir dos seus atributos. Seus atributos que são aspectos do seu ser e, em geral, esses atributos são relacionados à forma como Deus interage com o homem. Há 2 tipos de atributos, nós já vimos isso na aula passada, sobre os quais nós temos conhecimento. O primeiro grupo dos atributos são os atributos incomunicáveis e o segundo grupo são os atributos comunicáveis de Deus. Na aula de hoje, nós nos ocuparemos então do estudo de mais 2 atributos incomunicáveis do Senhor, a sua infinidade e a sua unidade. Você perceberá que o nosso estudo a respeito da infinidade de Deus será um pouco mais longo do que o estudo a respeito da unidade. Por quê? Porque a infinidade de Deus pode ser percebida a partir de mais aspectos que sua unidade. Então, espero que essa aula seja produtiva para você. E antes de iniciarmos, então, o nosso estudo a respeito desses atributos, quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 145, quando nós leremos o verso de número 3. Salmo de número 145, verso de número 3, é o texto que serve então como o texto básico para a nossa meditação nessa manhã. E nos diz assim a palavra do Senhor: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Uma análise simples desse verso nos permite chegar a conclusões muito profundas
a respeito do ser de Deus. Primeiro, nós sabemos que ele está exaltado acima de tudo aquilo que existe. Sabemos que Deus é digno de todo louvor. Mas há algo especial para a nossa lição nessa manhã. O salmista afirma que a sua grandeza é insondável. Esse aspecto destacado aqui pelo salmista da grandeza de Deus está diretamente ligado ao primeiro ponto da nossa lição, no qual nós veremos o atributo da infinidade do Senhor. Quando nós pensamos em infinidade, quase sempre nós pensamos na palavra da qual ela deriva, a palavra infinito. Como então nós poderíamos definir o infinito? De maneira simples, nós entendemos que infinito é a qualidade daquilo que não tem fim, aquilo que é imenso, aquilo que é incalculável, aquilo que é infindo. Se nós pegarmos um bom dicionário da língua portuguesa e buscarmos então a definição de infinidade, nós perceberemos que infinito e infinidade, infinito e infinitude têm a mesma definição. Então, se infinidade é a qualidade daquilo que não tem fim, o que nós queremos dizer quando afirmamos que um dos atributos de Deus é a infinidade? A teologia, meus irmãos, é dividida em diversas disciplinas. Dentro da teologia sistemática, nós temos a teontologia, que é o estudo do ser de Deus. Na teontologia, a infinidade é o atributo ou a perfeição de Deus pela qual ele é isento de todo e qualquer tipo de limitação. Deus não é ilimitado apenas em seu ser, mas ele é ilimitado também em seus atributos. Ou seja, Deus é ilimitado em seu amor, ele é ilimitado em sua justiça, ilimitado em sua fidelidade, ilimitado em sua verdade, ilimitado em sua sabedoria, entre outros aspectos do seu ser. Essa condição de Deus como um ser ilimitado está num claro contraste com a nossa condição. Veja bem, o ser humano encontra-se em sua existência encerrado na relação entre tempo e espaço. De uma maneira bem simples, isso quer dizer que nós vivemos em um determinado tempo e em um determinado lugar. Ou seja, a nossa vida ocorre nesse tempo em que nós estamos, que segundo as Escrituras se prolonga até 70, 80 anos, e neste lugar em que nós vivemos, ou seja, no mundo criado por Deus. Nós, como criaturas do Senhor, estamos limitados pelo espaço e pelo tempo. Deus, no entanto, não sofre essa limitação. Os enunciados de tempo e espaço não se aplicam a ele e também não podem limitá-lo. Nós temos dois grandes exemplos disso nas Sagradas Escrituras e eu quero convidar você para abrir esses textos comigo. Primeiro, abra a sua Bíblia comigo aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós percebemos aqui que em sua infinitude, Deus não é limitado pelo enunciado do tempo. Deus era na eternidade, ele é no presente e ele será no futuro. Não existe um único momento em que Deus não seja Deus. Não existe um único momento em que ele não seja o próprio ato da existência. Então, o tempo não é uma limitação para o Senhor. Mas nós vamos perceber agora em um outro texto das Sagradas Escrituras que, além de não ser limitado pelo tempo, Deus também não é limitado pelo espaço.
Abra comigo sua Bíblia no Salmo de número 139, no verso, melhor dizendo, do verso 7 a 10. O salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Veja bem, o Senhor não é limitado por um espaço, Ele não é limitado pelo espaço. Deus se encontra em todo lugar, o tempo todo. Quando nós olhamos para esses dois textos, nós percebemos que o Senhor não se encontra encerrado no universo que foi criado por Ele. Um universo que é regido pelas leis do tempo e do espaço. O tempo limita a nossa existência, mas a existência de Deus não é limitada pelo tempo. De acordo com Apocalipse 1:8, Ele era, é e sempre será. Era no passado, é no presente e será eternamente Deus. Da mesma forma, o Salmo 139 nos diz que não há um único lugar onde Deus não esteja. Ele está em todos os lugares e Ele está acima de tudo. Por quê? Porque a sua essência é caracterizada pela infinidade. A infinidade de Deus, no entanto, ela pode ser vista em diversos aspectos. E eu quero ressaltar 3 desses aspectos muito rapidamente com você. Em primeiro lugar, nós podemos ver a infinidade de Deus em relação à sua perfeição absoluta. Esta é a infinidade do ser de Deus considerada em si mesmo. A infinidade de Deus implica na sua perfeição absoluta. A infinidade de Deus em sua perfeição absoluta é o que qualifica todos os atributos comunicáveis de Deus. Assim, nós podemos chegar à conclusão de que a infinidade de Deus em suas perfeições implica necessariamente na ausência de qualquer limitação ou defeito no ser de Deus ou nos seus atributos. De maneira mais clara, nós podemos entender a infinidade de Deus em termos da sua perfeição quando nós olhamos para cada um dos seus atributos de maneira perfeita. Então nós percebemos que o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é ilimitado, a justiça de Deus é perfeita, a justiça de Deus é infinita, a sabedoria de Deus é perfeita, a sabedoria de Deus é ilimitada, o seu conhecimento é perfeito, o seu conhecimento é ilimitado, a sua retidão é perfeita, a sua retidão é ilimitada, a sua moral é perfeita, a sua moral é ilimitada. Nós podemos ver essa infinidade de Deus em relação à perfeição dos seus atributos em muitos textos das Sagradas Escrituras. Um deles se encontra lá no livro de Jó. Volte comigo, por favor. Livro de Jó, no capítulo 11, dos versículos 7 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ela passa, prende alguém e a chama a juízo. Quem o poderá impedir? Veja que aqui nós temos destacado apenas um atributo de Deus, que é o atributo da sua sabedoria. E nós vemos que essa sabedoria, ela é perfeita. Ela está acima de tudo aquilo que existe. O texto que nós lemos também nos destaca isso. Volta lá comigo, por favor, no Salmo de número 145, que é o texto básico da nossa lição, Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. A grandeza, a dimensão de Deus é insondável. Deus é perfeito em sua infinitude, em sua infinidade. Em ambos os textos, o que nós lemos aqui, ou o que nós vemos, é a identificação de Deus a partir da infinidade das suas perfeições.
Tanto Jó quanto o salmista relatam que Deus é perfeito e ilimitado em termos do seu governo sobre o mundo, em termos da sua santidade, em termos da sua sabedoria. Fica evidente aqui que não há limitação e não há qualquer defeito em nenhum dos seus atributos. Mas nós podemos perceber um segundo aspecto da infinidade de Deus, quando nós pensamos a respeito da sua eternidade. Quando nós falamos a respeito de eternidade, necessariamente estamos falando de quê? De tempo. A infinidade de Deus em relação à eternidade, ou em relação ao tempo, melhor dizendo, é denominada eternidade. A infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. As Escrituras atestam a eternidade de Deus de maneira muito clara e muito simples. Em geral, a eternidade de Deus é apresentada como algo que tem duração pelos séculos de uma maneira sem fim. Ainda no livro dos Salmos, volte comigo, por favor. Salmo de número 90. Nós já lemos esse texto em algumas das nossas lições passadas. Esse é um salmo de Moisés. E olha só o que Moisés diz no Salmo 90, no versículo 2. Ele afirma o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então veja, a infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. Moisés atesta aqui que não exista um momento sequer em que Deus não seja Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Nós podemos ver isso também um pouco mais à frente. Salmo de número 102, verso de número 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Mais uma vez, nós vemos um salmista atestando a infinidade de Deus em relação ao tempo. Esse tipo de linguagem, quando nós falamos de eternidade dentro da teologia, é uma perspectiva diferente da eternidade nos campos da filosofia, por exemplo. Nós podemos entender, então, nesse sentido, que a nossa existência, a existência do homem, é contrastada aqui, então, diretamente com a existência de Deus. A vida do homem é assinalada por dias, por semanas, por meses, por anos. Veja bem, quando nós precisamos estabelecer uma contagem do tempo, nós o fazemos a partir de quê? De horas, de minutos, de dias, de semana. Para nós, essas divisões no tempo existem. A nossa vida é dividida em estágios de tempo. A vida do homem é assinalada por essas transições. A existência de Deus, por outro lado, não é marcada dessa maneira. A nossa vida, nós podemos dizer que se divide em passado, presente e futuro. Essa divisão, no entanto, não se aplica a Deus. Um texto que deixa isso claro é o texto de Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, quando Deus afirma a Moisés: eu sou o que sou. Essa afirmação de Deus caminha no sentido de que Deus explica a Moisés que ele é o próprio ato da existência em todo o tempo. Em todo o tempo. Não no passado, não meramente no futuro, ou não apenas no presente, mas em todo o tempo de uma maneira única. Assim, a eternidade de Deus pode ser entendida como a perfeição pela qual ele é elevado e está acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos. Ele tem a totalidade da sua existência em um único presente indivisível. Mas há um terceiro aspecto a respeito da infinidade de Deus, que é a infinidade de Deus e a sua imensidade. Quando nós falamos de eternidade, nós falamos então da relação da perfeição de Deus em relação ao tempo. Quando nós falamos da infinidade em relação
a sua imensidade, nós estamos falando da infinidade de Deus em relação ao espaço. Assim, a imensidade de Deus pode ser entendida como a perfeição pela qual Deus transcende todas as limitações espaciais, embora ele esteja presente em todos os pontos do espaço criado com ele, com todo o seu ser. Nós concluímos, ou podemos concluir, que Deus, em sua imensidade, preenche todo o espaço, ou seja, Deus não está ausente de nenhuma parte do espaço, nem tampouco está mais presente em uma parte do que em outra. Isso fica muito claro para nós lá no Salmo de número 139. Eu quero recorrer novamente a esse texto que nós já lemos na aula dessa manhã, mas que explica muito bem a relação da infinidade de Deus com a sua imensidade. Olha só o que diz o salmista, Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, ele não sofre limitações. A imensidade de Deus aponta também para uma característica que em muitos momentos é usado como sinônimo da imensidade, que é justamente a onipresença de Deus. Quando nós pensamos na imensidade de Deus, que ele está em todos os lugares, nós pensamos na onipresença. Entretanto, é preciso destacar que há uma diferença entre a onipresença e a imensidade. A onipresença diz respeito a Deus estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Em certa medida, é um sinônimo da infinidade ou da imensidade. No entanto, a imensidade de Deus nos leva a pensar em um aspecto mais elevado que a onipresença. Por quê? Embora Deus esteja presente em todos os lugares, ele não pode estar encerrado nesse mundo, nesse universo. Então, ele está acima disso tudo também. Então, quando nós pensamos na imensidade de Deus, nós pensamos mais em termos de sua transcendência, Deus como um ser que é elevado, e quando nós pensamos na onipresença, nós pensamos mais na sua imanência, o fato de que ele está perto de nós e ele interage com a sua criação. Então, nós vimos até aqui a imensidade de Deus, ou a infinidade de Deus, melhor dizendo, né? O atributo da infinidade, e nós vimos os aspectos da infinidade em relação à perfeição absoluta de Deus, em relação à eternidade e em relação à sua imensidade. E agora eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos então caminhar para o último ponto da nossa aula, quando nós estudaremos então o segundo aspecto, a segunda perfeição do ser de Deus, que é a sua unidade. A segunda perfeição de Deus então, ou esse segundo atributo que nós estudaremos nessa manhã, é a unidade. Assim como ocorre com a infinidade, nós podemos analisar aspectos distintos a respeito da unidade de Deus. Eu quero partir do pressuposto estabelecido por Louis Berkhof, um teólogo sistemático, que analisa a unidade de Deus a partir de duas perspectivas. A unidade na singularidade, ou unitas singularitas, e a unidade na simplicidade, ou unitas simplicitatis. É justamente esses dois aspectos que eu quero pensar com você agora, até o final da nossa aula. Temos em primeiro lugar, então, partindo dessa linha de pensamento, que a unidade de Deus se apresenta em termos da sua singularidade. A unidade singular de Deus salienta não apenas a sua unidade, mas também a sua unicidade. Ou seja, quando as Escrituras nos remetem aos conceitos da unidade e da singularidade de Deus, elas nos fazem conhecer a verdade de que Deus é numericamente um e é, portanto,
único. Quando nós pensamos em unidade e singularidade, chegamos à conclusão que Deus é numericamente um e, portanto, único. Isso implica no fato de que o Senhor não é um entre muitos deuses. Antes, ele é, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um único Deus verdadeiro. Não três deuses, mas um único Deus. As Escrituras atestam a unidade, a singularidade de Deus em diversos textos. Posteriormente, você pode ler em sua casa 1 Reis 8:60, Isaías 45:5, Malaquias 3:6, 1 Coríntios 8:6. Mas eu quero chamar a sua atenção agora na nossa aula para a carta que Paulo escreve a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 2:5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que Paulo evidencia para nós aqui é o fato de que Deus é um ser único. Deus é um ser singular. Ele é o único Deus. Manifesto na pessoa do Filho, ele é o único mediador. Não existe outro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não são três deuses. Deus é um ser único e esse ser único é o único Deus verdadeiro. É isso que nós entendemos pelo enunciado de unitas singularitas, a unidade de Deus na singularidade. No entanto, há um segundo aspecto da unidade de Deus que nós podemos analisar e que Berkhof define, como eu falei, como unitas simplicitatis, ou a unidade de Deus na simplicidade. Quando nós pensamos nessa perfeição de Deus, da sua unidade em relação à simplicidade, nós precisamos ter um pouco de cuidado porque nós não estamos excluindo ou ignorando a complexidade no estudo do ser de Deus. Não. A simplicidade de Deus não implica isso. A simplicidade do ser de Deus é um termo utilizado para descrever a qualidade de Deus como um ser simples. Ou seja, o ser divino encontra-se livre de divisões ou partes. Isso implica que o ser de Deus é simples e não composto. Quando nós estudamos os atributos de Deus, é fácil incorrer no erro ou na ideia equivocada de que o amor, a justiça, a fidelidade, a bondade, a soberania, a eternidade, entre outros atributos de Deus, sejam partes constituintes de sua essência. Quando nós olhamos para a simplicidade de Deus, nós chegamos à conclusão que não há nenhuma distinção entre a essência de Deus e os seus atributos ou perfeições. Nós podemos ver dois exemplos, dois textos para explicar isso nas Sagradas Escrituras. Volte comigo, livro do Salmo. Salmo 145, verso 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Agora, vá comigo no Novo Testamento. Primeira epístola de João, 1 João 4, 8. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja bem, nesse texto nós vemos dois atributos de Deus destacados aqui: a justiça e o amor. O fato de as características de Deus serem enfatizadas de maneiras distintas nos textos que nós lemos, do Salmo e da Epístola de João, não implica o fato de que elas sejam pequenas partes que compõem o ser de Deus. Não. Deus não é ou não possui uma partezinha de amor, uma partezinha de justiça, uma partezinha de bondade. Não.
O Deus que é todo amor, em 1 João, é também o Deus que é todo justiça, no livro dos Salmos. Da mesma forma, o Deus que é totalmente soberano é também totalmente gracioso. Assim, nós podemos chegar à conclusão de que a essência de Deus e os seus atributos são uma só coisa. De maneira que a Bíblia nos apresenta, então, Deus como justiça e vida, como luz e amor, como justiça e amor. A conclusão a que nós chegamos é que os atributos de Deus não são partes que constituem o seu ser. Ele é identificado a partir das suas perfeições, contudo, o ser de Deus é simples e sem divisões. Então nós chegamos ao final do nosso estudo nessa manhã e nós vimos até aqui dois atributos de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos a sua infinidade e em segundo lugar, nós vimos a sua unidade. Esse estudo traz algumas implicações para a nossa vida. Primeira delas, diante da complexidade do estudo do ser de Deus, será que nós temos investido tempo suficiente na leitura e no estudo das Sagradas Escrituras para que nós possamos aprender mais e de maneira mais efetiva a respeito do Senhor? Essa é a primeira implicação. Sabendo que Deus está em todos os lugares, a todo tempo, será que nós temos vivido a nossa vida para glorificá-lo? Ou nós temos áreas na nossa vida que nós caracterizamos como áreas seculares? Gostaria de aplicar esse estudo à sua vida de duas formas. Em primeiro lugar, esses estudos acerca do ser de Deus são complexos, mas são também muito produtivos. Nós devemos participar desses estudos e aproveitar então esses momentos para que nós possamos conhecer mais o Senhor. Devemos também investir tempo na nossa semana, não apenas aos domingos, para a leitura e o estudo das Sagradas Escrituras, para que, como diz o profeta, nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em segundo lugar, nós vimos hoje que por sua infinidade, Deus está em todos os lugares. Assim, não existe espaço na nossa vida para que nós consideremos algo como secular. Nosso trabalho não é secular, porque Deus está lá. O nosso lar não é secular, porque Deus está lá. O nosso lazer não é secular, porque Deus está lá e é glorificado no nosso lazer. Assim, nós devemos fazer da nossa vida um constante exercício de prática espiritual, para que nós possamos glorificar a Deus em todo o tempo, porque Ele está sempre perto de nós. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecemos pelo estudo da Tua Palavra, pedimos que esses estudos possam ser edificantes para nós e que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, às nossas vidas. Permaneça conosco, abençoe a nossa semana, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um grande abraço, nós ficamos por aqui e nos encontramos novamente na semana que vem. Deus abençoe a sua vida.